Boa noite, pessoal. Começando mais um episódio do Domo Podcast, o podcast que eu tenho a honra de ter sempre ao meu lado meu amigo Newton Máximo. Boa noite, pessoal. Podcast 003. E 003. Tá indo, né? 01 já tá indo. Já estamos no 003. E para esse episódio 003, a gente tem uma convidada muito especial, que é a Sarita, uma empreendedora. Ela vai se explicar melhor pra gente aqui, se apresentar melhor, mas Sarita, dá sua saudação, cumprimento pessoal. Boa noite, obrigada pela... É uma honra, né, o convite, obrigada aí por estarem gravando comigo o 03. 03, isso mesmo. Gente, por falar que é o 03, eu quero lembrar vocês que já tivemos o 01, né? O 01 foi o primeiro podcast que a gente fez aqui, né? A gente tava um pouco nervoso, assim, um pouco ansioso, mas tem muito conteúdo legal lá, tá? Sobre vendas, sobre empreendedorismo. Eu tava falando pro Newton, tem algumas coisas naquele podcast que talvez a gente não fique soltando em todos, porque senão no final a gente não consegue, de alguma forma, vender um material futuro pros empreendedores, né? Ali nós entregamos muita coisa, né? Sim. Mas assim, de qualquer forma, a proposta nossa aqui, a gente vai entregar, né? Entregar. Até porque a questão do podcast aqui, às vezes a pessoa pergunta, por que vocês estão gravando um podcast, está com esse projeto de um podcast? Eu acho que tem muito a ver com propósito de ajudar pessoas, né? Eu acho que desde lá de quando a gente começou em casa com a célula, né? Sarita foi uma das pessoas que... Pioneira na participação. Sim. Nós começamos com aquele projeto lá, que era um projeto... A gente tá falando de 2015... 17. Que era um projeto, né? Vamos começar a reunião lá em casa, e o negócio foi tomando uma proporção, e depois o negócio ficou pequeno, e falou, olha, vamos então, vamos para um lugar, vamos abrir uma igreja, e hoje a gente está com a igreja lá, que também o propósito é ajudar pessoas. Então, é uma missão nossa de ajudar pessoas, então aqui a gente vai estar sempre trazendo... Sempre entregando o máximo. E trazendo pessoas que vão somar. E por falar em entregar o máximo, a nossa convidada, a Sarita, aqui hoje, né, vai entregar muita coisa. Inclusive, a gente vai falar daqui a pouco sobre um produto digital muito interessante que ela está lançando. Mas antes disso, deixa eu fazer o CTA aqui, né? Como marqueteiro, a gente pode esquecer de fazer o CTA, né? Então, curte aqui o que a gente tá publicando aqui hoje, tá? YouTube, nós segue o canal, se inscreva se inscreva aqui no nosso canal do YouTube e aproveite o máximo possível dos 2 primeiros episódios que tivemos. O anterior a esse é um episódio com Ferreirinha Premium, e vamos ao mais interessante hoje, que é poder conversar com a Sarita aqui. Sarita, pra gente poder começar aqui, eu queria já começar falando sobre esse seu novo produto digital, né? Que você vai gravá-lo e ao mesmo tempo vai estar dando a mentoria ao vivo, né? Que é para aproveitar essa energia do momento, né? Então fala um pouco pra gente sobre o Empreenda Mais. Show! É o meu novo ovinho de ouro, né? Que legal. Assim, que a gente fala, né? Galinha dos ovinhos de ouro. Esse projeto do empreendedorismo, ele nasceu primeiro do coração do Senhor mesmo, com a ideia de ajudar as pessoas a terem liberdade financeira, mas também para que elas conseguissem priorizar o que deve ser priorizado na vida, né? Às vezes, nessa questão da gente trabalhar as 8 horas convencionais, né? 22 horas por semana, muitas pessoas não conseguem dar atenção para família, para filho, para marido. Então, quem percebe que tem um viés ali pro empreender, que é bom em alguma coisa, mas que não está sabendo fazer da melhor forma, ou quem já tem e deseja aumentar um ticket ou mesmo as vendas, a partir daí surgiu o Empreenda Mais, né? Então, a ideia é propósito, dinheiro e liberdade. Interessante. Bem interessante. Que é o que todo mundo tá buscando, né? Eu acredito assim, todo mundo tá, mas nem todo mundo tá preparado para pagar o preço para se ter isso. Entendi. Que é o que eu chamo de efeito manada. Entendi. Muitas pessoas ainda vivem no efeito manada, né? Seguindo o fluxo, reclamando pelos resultados que elas não conseguem ter, criticando quem consegue, mas sem coragem ou determinação para fazer o que precisa ser feito para romper a bolha e assim conquistar dinheiro, liberdade e o propósito, né? E o preço é o seguinte, você paga agora ou você paga lá na frente. E lá na frente tem juros e correções monetárias, é caro. Sim. Porque você tem que pagar, de uma forma ou de outra, você tem que sacrificar alguma coisa para um propósito maior. Exato. Né? Então, igual a Sarita falou, às vezes as pessoas querem, eu quero ter uma qualidade de vida, eu quero proporcionar uma qualidade melhor para, né, poder viajar para mim, para minha família, mas o que você está fazendo para isso?
Né? O que você está se movimentando, que você está plantando para daqui a pouco você colher. E quando você está plantando, não é fácil, né? Mas é o único caminho que eu vejo viável para você chegar em algum lugar, né? Mas o que é fácil, né? Porque aí as pessoas escolhem o seu difícil. Sim. A pessoa que tá trabalhando 22 horas semanal, 8 horas por dia, um horário de almoço corrido, às vezes não tem tempo nem de resolver a própria vida e ela vai se embolando. Presa eu falo ao que trânsito por horas, né? Por vezes, né? Eu falo porque eu vim da CLT, né? Tem só 12 anos que eu tenho minhas empresas. Então, o resto eu fiquei anos trabalhando CLT. E a vida embola. E aí, ali, aquele preço que você paga pela falta da liberdade, eu acho um preço muito alto. E ainda enriquecendo o outro, né? Sim. Ah, mas todo mundo tem que ser empreendedor, empresário? Óbvio que não. Tem muita gente feliz ali, né? Trabalhando e ganhando dinheiro. Não tô falando que só o empreendedorismo enriquece. Óbvio que não. Mas aí que tá você entender o seu propósito para ver o que é interessante, o que é viável, o que faz sentido e enche os seus olhos para viver no dia a dia. E aí, falando em preço, que é o que o Newton trouxe, você trabalhar via CLT, existe um preço para isso, muito alto. Aí você tem que escolher, eu quero pagar o preço por esse caminho ou eu quero pagar o preço pelo caminho do empreender? Que aí sim é abrir mão de algumas coisas, né? E aí a gente vai entrar nisso daqui a pouco. E você pode até, eu acho que seu curso que você está falando, eu acho que serve até mesmo não só para a pessoa, porque talvez a pessoa trabalha para um empreendedor e até trabalha para outras pessoas ou para várias pessoas, né? Talvez sem nem ter sua empresa, e ele pode se capacitar para ele ter uma renda maior também, né? Claro. Eu acho que tem ferramentas e tem metodologias que eu acho que você vai ensinar nisso, que as pessoas, né, se capacitam para realmente, é o que você falou, nem todo mundo, porque se todo mundo for empreendedor, não vai ter empresa. Porque, claro. Né, vai parar. É perfil, né, é perfil, gente? Porque eu acho que isso vai muito do perfil, como eu falei no podcast. Eu acho que o primeiro que a gente fez aqui, eu acho que para você ser empreendedor existem vários motivos, né? Que é melhorar de vida e tal, mas existe ali um perfil, uma pessoa que quer, e tem gente que fala assim, cara, eu quero ficar aqui mesmo, tranquilinho, cumprir minhas horas mesmo e tal, e depois aposentar e beleza. Tudo bem. Tem que respeitar, né? Não, e tá tudo bem, né? E tem os benefícios também. Você tem um salário fixo, você tem alguns benefícios, né? Como às vezes farmácia, vale, alimentação, transporte, você tem às vezes uma participação nos lucros da empresa. Existem os benefícios. Assim, é porque a gente fica num saudosismo, né? De ser empreendedor. Sim, não é sobre isso, de jeito nenhum. É sobre propósito. E você saber se contentar onde você está. O que não é legal é a pessoa do CLT ficar reclamando, criticando, apontando e não se movimentar para mudança. E começar a terceirizar a responsabilidade. Ah, mas no Brasil não é possível empreender. Ah, mas tem o... A culpa é do governo. Exatamente. Ah, não tá tendo dinheiro na mesa. Meu patrão tá cada vez mais rico. Exato. Meu patrão trocou de carro agora. Sim. E aí, eu só tô aqui pegando um ônibus. A culpa é minha. E aí aquilo. Tá bom, beleza. Então vamos sentar aqui, vamos conversar. O que você vai me entregar? O que você vai fazer para entregar mais para a empresa, para mim te entregar mais? Aí o cara, não, mas eu não posso, porque você vai fazer um curso, você vai melhorar, você vai aumentar aqui seu ticket aqui nas vendas. Ah, não quero. Então, não adianta, né? Posso ser ousada? Até falando diretamente pra você, Newton, porque o Newton é empresário, né? Não sei nem quantos funcionários você tem hoje nas suas empresas, mas, assim, sendo bem ousada, nem precisa ir tão longe. Se a pessoa entrega o básico bem feito, seu funcionário entrega o básico muito bem feito, a ponto que você não tenha que supervisionar e cobrá-lo pelo básico no contrato de trabalho, eu acho que a gente já fica muito satisfeito. Porque a gente tá carente de mão de obra. As pessoas, elas não querem ter o trabalho, elas querem estar empregadas. Agora... É o que eu disse, a pessoa dentro da CLT, ela vai ter várias oportunidades de se destacar. Né? Como? Entregando mais do que você pediu para ela, fazendo o básico que ela foi contratada muito bem feito e te surpreendendo, porque a pessoa da área, ela tem muita informação sobre o que tá bom, o que tá ruim, onde pode melhorar, muitas vezes mais informação do que a liderança, porque ela tá no dia a dia vendo o processo acontecer. Mas pela zona de conforto, eu só sou paga para fazer isso, é isso que eu vou fazer. E ao que eu quero chegar é CLT ou empreender
na zona de conforto, você não vai ter grandes resultados. Nenhum dos dois vai funcionar, né? Não vai funcionar. Por isso que eu falo do efeito manada. Sabe, lá atrás, quando eu comecei, eu fiz um planejamento financeiro. Óbvio que não deu certo, porque a gente sempre gasta, mas igual obra, né? Você fala que você vai gastar uma coisa, reforma, vai ser um prazo, nunca é real. Fiz, aí eu batendo na mesa igual o Newton, é só pra honrar ele, né? Não dá pra ficar sozinho, só eu batendo na mesa. Sozinho, Aí o que acontece? Fiz, beleza. Com 8 meses, eu tive que vender meu carro. Eu já tinha investido R$150 mil em capacitação em curso, porque eu vendo conhecimento. Eu tive que vender meu carro. Há 10 anos atrás ele valia R$30 mil. Eu não vim de berço de ouro, então não foram meus pais que me deram esse nem era meu primeiro carro, não me deu esse carro. Foi o meu trabalho suado mesmo. Então o pessoal tava no chalezinho, eu tava fazendo hora extra na empresa. Realmente, a galera tava bebendo, saindo. Ah, é porque eu sou melhor? Não, é porque eu tinha um propósito e um objetivo. Sim. Mudar a vida da minha família e ser a primeira milionária da minha casa. Só queria isso. Então, eu precisava pagar o preço. Eu comecei com 21 anos. Então, quando eu vendi meu carro pra investir no meu negócio, eu fiquei um ano andando a pé numa cidade que eu não tinha família lá. Então, não existia Uber na época, porque o Uber é novo, é recentemente. Então, era difícil, mas era o meu difícil. Agora, hoje, eu vivo um resultado que não é o que a média das pessoas da minha idade, mãe solo, vivem e que empreende no Brasil, que a gente sabe o nível dos impostos. Sim, eu vivo uma realidade diferente. Mas, assim, como que isso foi construído? Você teve que... Eu também, eu vi você falando aí. Quantas vezes eu deixei meus amigos... feriado, vão viajar. Eu falei, não posso. Aí eu fiquei focado em minha empresa. Para hoje, eu acabei de chegar numa pescaria, fiquei uma semana lá. Quer dizer, poder sair da minha empresa funcionar, que isso é legal também, a questão, né? Que eu acho que é o que a Sarita vai ensinar também. Porque quando eu comecei sem saber nada. Então foi muito difícil. Ou seja, hoje até a gente conversou isso aqui, foi Jardel, hoje as pessoas têm tanta ferramenta na mão, por exemplo, curso, tá aí a ferramenta na mão, a pessoa ela tem a chance de fazer seu curso e começar do jeito certo, porque você pode começar do jeito errado? Pode, mas vai doer. Vai demorar mais, pra que a gente vai inventar a roda? Se já tem quem descobriu e a gente pode redesenhar. Gente, eu sou um encurtador de caminho. O Empreenda Mais é um encurtador de caminho e um caminho assertivo. Aí as pessoas ficam reclamando. Ah, a gente investe e não consegue um resultado. Mas talvez investe errado, não tem um caminho. O Empreenda Mais é justamente para te dar esse caminho. Quando você for investir, você vai investir assertivamente. Porque quando eu comecei num negócio que as pessoas nem sabiam o que era, que é o coach, extremamente banalizado, gente, como que eu tenho um resultado financeiro que eu tenho sendo coach? Tudo bem, eu sou administradora, sou gestora, tenho várias especializações, tá? Mas a minha atuação principal hoje é o coach. E eu faço questão de falar isso. Por quê? Porque é muito improvável. E sempre foi. Falava assim, não deu certo na vida, virou coaching. Nem sabe, que fala de coisa que nem tá vivendo. Era 1000 coisas. Balança a árvore, cai 10 coaching. Mas em todo... Eu até falei isso aqui. Tem muita gente ensinando aí coisas que a pessoa faz um curso aí de 3 dias e tal. Claro que toda regra tem exceção. E não, né, denegrindo, assim, ficou, eu acho que uma imagem, assim, muito ruim hoje do coach, como em outras profissões que venham a galera e queima o negócio. Sim. Mas existem pessoas muito boas e que estão entregando coisas legais e tudo aí. E faz parte ter as pessoas para queimar. E posso falar, é o marketing. Falem bem ou falem mal, estão falando de coach. Principalmente no digital, né? Show, arrasou, tá bom demais. Principalmente no digital, né? Hoje no digital o que mais tem é... cansei disso, cansei daquilo, o cara não entrega. Por quê? Porque você vê muitas pessoas que tentando mostrar e vender coisas que eles realmente não são. Aí já vai para outro lado. Aí já vou falar assim, é o picareta. Sim, que tem em toda a área. O cara, era o cara assim, antes dessa questão digital, era o seguinte, você conversava com o gerente de banco, ele falava assim, o cara entrava no banco, o cara ia no banco tentar um empréstimo, alguma coisa. O cara, meu amigo, lá comprava um terno mais bonito, um relógio legal e tal, chegava lá, pra impressionar, por quê? Pra pegar o empréstimo e não pagar. Estelionatário. Aí, de repente, entrava um cara lá, todo mal vestido e tal, e o cara tinha condição e tal. Então, isso hoje em dia foi pra internet. Então, o cara mostra muitas vezes no carrão, o cara pegou o carro emprestado. Alugou um carrão e não sei o que, eu vou te mostrar como é e tal. Cara, então assim, infelizmente,
banalizou, mas felizmente existe muita gente boa e muita ferramenta para as pessoas chegarem lá nessa vida. Sim, com toda certeza. E eu acho assim, por exemplo, para eu vender uma ideia de propósito, eu acredito que eu tenho que viver um propósito. Então eu não consigo viver essa questão de aparência. Ah, não, mas é profissional. Ah, eu vou mostrar eu jantando, eu consumindo um vinho caro, eu andando com roupa de marca, com carro. Ah, é só para passar riqueza. Não, eu não vou fazer isso. Não, porque vai contra os meus princípios. E vai contra os princípios da minha empresa também. Ah, aí talvez isso vai me fazer demorar mais a crescer, porque infelizmente as pessoas querem consumir a ilusão. É uma realidade da nossa geração. As pessoas querem consumir ilusão. Total. Sim, mas eu não acredito que isso vai ser tardio, porque aí entra um outro princípio, que é a minha crença em Cristo. Então, assim, eu acredito que se eu estou fazendo da maneira correta, né, sem mentir, sem trazer ilusão, pelo contrário, eu mostro sim a vida boa que hoje eu tenho e desfruto, mas eu mostro que não é bem isso que traz a felicidade. Isso proporciona, sim. E a vida boa que você mostra, Sarita, você mostra a sua vida. Verdade. Porque é diferente. Você mostrar a sua vida, fala, eu vou mostrar meu dia a dia. Beleza, cara, se é por isso você no carro legal, você jantando, você tomando vinho, você tá mostrando a sua vida. Gente, isso não tem nada errado. É um teatro, né, Nilton? Isso não é nada errado. Isso não tem nada errado. Você tá mostrando a sua vida. E a rede social tá aí justamente porque as pessoas querem ver isso. Agora, o errado é justamente você mostrar uma coisa, porque aí vira uma novela. Então vamos assistir uma novela, que a novela é mentira. Exatamente, perfeito. Aí com isso, o que a gente tem? Pessoas depressivas, buscando um dinheiro rápido e apelando, né, para os jogos mesmo. Né? Esse tanto de coisa de aposta que explodiu agora. Eu vi uma reportagem aí que parece que o brasileiro estava gastando mais de 20 bi por mês com aposta. Começou a afetar o varejo, ninguém estava comprando. E ficou uma coisa muito fácil, porque o cara entra no banheiro da casa dele, tranca a porta, senta lá e começa e joga. Não precisa sair, não precisa fazer nada. Ou seja, olha que loucura. Tem aquele pico de dopamina ali rápido. Aí você fala altamente viciante. Aí você vira pro cara e fala assim, meu amigo, faz o curso da Sarita lá, né, para você seguir um caminho, montar um negócio, talvez você tenha uma ideia, você é um cara técnico, né, você sabe alguma coisa, porque hoje todo mundo sabe alguma coisa. O cara, não, vou jogar aqui porque é mais rápido, tudo é mais rápido. Tudo é mais rápido. E eu sempre falo, eu tenho uma base, gente, o que vem fácil. Vai fácil. Pronto. Não faz sentido. Não faz sentido. É isso aí. Sarita, e quando você falou do efeito manada, né? Eu amo esses conceitos, efeito manada, a corrida dos ratos. O efeito manada e a corrida dos ratos vão no mesmo caminho, né? Que são as pessoas que estão presas ali na CLT. E eu vejo duas situações diferentes aí. Tem pessoas que estão presas na CLT com potencial de sair da CLT e fazer muita grana, né? Melhorar a condição de vida da sua família ali. E tem pessoas que estão lá porque fazem sentido como bons profissionais dentro da CLT, né? Você não vai ser nenhum empreendedor se você não conseguir trazer alguém para trabalhar junto com você. Então, não faz sentido a gente ir completamente contra isso. Eu creio que o produto que você está falando, ele tem um público específico e é essa pessoa que sabe que ela tem um propósito de construir alguma coisa maior, né? Talvez ainda estando dentro da CLT ou às vezes rompendo mesmo e construindo ali o seu empreendimento, né? Porque muitas pessoas têm sonhos hoje e não conquistam nada. Mas vamos lá. Para uma pessoa que ainda está presa no regime de CLT, ela tem esse potencial. Inclusive, essa semana mesmo, se eu não me engano, há uns 2 dias atrás, eu conversei com uma pessoa que a pessoa não é que ela não ganhe grana, não é que ela viva uma vida abaixo daquilo que ela poderia estar vivendo, tá super interessante. Mas ela me falou uma coisa que eu escuto de muita gente. Eu tô cansada de não conseguir o resultado que eu acho que meu potencial pode entregar. Eu acho que eu posso conseguir mais. Aí eu falei, olha, o que falta é um curso que te dê um caminho certo, né? Que foi interessante o que o Nilton falou aqui, porque existem cursos que dão um caminho errado. Então, se você compra o curso errado, você vai no caminho errado, né? Então, fala pra mim e pros nossos espectadores, como o Empreenda Mais pode ajudar uma pessoa que está no regime de CLT com potencial para construir coisa grande, mas ela precisa romper ou seguir. Fala um pouco pra gente sobre isso. Falo.
Antes de eu responder isso, eu posso só trazer um ponto sobre o efeito manada? Pode ficar à vontade, assim, muito à vontade. Eu vejo de uma forma um pouquinho diferente, assim. Quando eu falo efeito manada, eu falo o bando mesmo, né? Sim. As pessoas seguindo, os animais, quando estoura a manada e aí vai todo mundo correndo naquela mesma, no desfiladeiro, aquela mesma coisa. Então, quando eu falo em efeito manada, são as pessoas, né? Somos nós numa sociedade que nos prende e nos faz acreditar que ser feliz é curtir o final de semana com excessos, é não se submeter a relacionamentos pra dar certo, é você trocar com rapidez. Isso pra mim é um efeito manada. É exatamente o que a máxima, né, da sociedade coloca aí pra gente viver e que normalmente não é o que nos traz contentamento, alegria, propósito, dinheiro. Então, assim, é colocando a gente ali pra pensar todo mundo no mesmo quadrado. Sim. Esse é o caminho, isso que vai te trazer felicidade e tudo. Então, eu vejo isso de efeito manada. E um dos meus maiores propósitos de vida é tirar as pessoas do efeito manada. Porque quando você vê Jesus, né? O que Jesus faz? Ele vem o tempo inteiro colocar as pessoas para pensarem. E ele nos fez dotados de inteligência. Então, ele não quer que a gente siga o fluxo. Ele quer realmente que a gente questione o fluxo. Ele quer que a gente realmente seja diferente, mas não para aparecer, mas para fazer a diferença na vida das pessoas. Então, é isso que eu quero trazer às pessoas, seja através do método Áurea, que é de transformação pessoal, autoconhecimento e hereditariedade, seja através do Empreenda Mais, que é você ter liberdade, honrar a sua família e ter dinheiro, condição financeira. Então, assim, a ideia geral é sempre o quê? Literalmente te ajudar a viver bem. Porque o mundo em si, a cultura do mundo, não o mundo físico, porque eu acho que o mundo físico ele te leva pra viver muito bem. Sim, né? A gente tem muita coisa gostosa pra desfrutar. A gente vive com muito conforto hoje em dia, mas a cultura e a sociedade faz a gente ficar escravos mentais. Então, independente dos cursos, eu quero uma liberdade da mente para a pessoa atingir o máximo potencial dela. Começa pela mente, né? Começa pela mente, porque tudo se constrói primeiro no sinapse do seu pensamento. Sim, sim. Então, são conexões neurais. Não existe nada externo. O externo, ele só se apresenta após o interno ter acontecido. Então, dentro do Empreenda Mais, a pessoa que quer despertar seu máximo potencial, seja CLT ou não, ela vai entender que existe um propósito maior na vida dela, que não é somente para ela, vai levá-la para a riqueza, para a liberdade, porém, esse propósito ele sempre vai ser para outras pessoas. E principalmente para o meio que ela está inserido. Porque se ela não cumprir isso, vai existir um desequilíbrio no sistema dela. E aí, a gente começa também a curar outros problemas nossos. Por que eu nasci nessa família? Por que eu nasci nessa cidade? Por que eu nasci nesse país? Porque eu não sei se vocês sabem, tem muita gente revoltada do país que nasceu, da família que nasceu, do lugar onde mora. De tudo, né? Hoje a revolta é de tudo. De tudo. Tem gente de tudo. Tudo. E isso é um alinhamento perfeito, porque é estratégico o lugar que você está inserido. É estratégico para primeira parte do Empreenda Mais, propósito. Você cumpriu o propósito de melhorar a vida das pessoas ao seu redor. Segundo, financeiro. Para você ser uma das válvulas para dar em abundância para quem está ao seu redor. E dinheiro, financeiro e liberdade, que é para você poder pensar como você acredita que você deve pensar, liberdade de tempo e liberdade de estar com as pessoas que você ama. Então, seja a pessoa no CLT ou não, ela vai descobrir o potencial máximo dela e vai entender, porque quando a pessoa tá nessa dúvida assim, ô Jardel, eu tô vendo que eu não tô exercendo meu potencial máximo, isso já é o chamado. Ela já está sendo chamada para sair do efeito manada. Entende? E dependendo das pessoas que ela se conecta, as pessoas vão tentar matar esse chamado dela. Mas você está pensando diferente. Exatamente. Não, isso é porque você está estressada. Toma um Rivotril, toma um ansiolítico. Quando vezes eu ouvi isso quando eu fui trabalhar? Isso é doido, você vai sair do seu garantido aqui para tentar um negócio e se der errado. Você só vai achar gente é muito difícil compartilhar as coisas, né? Porque na maioria das vezes você só vai achar gente porque a pessoa ela quer que você vá até longe. Só não quer que você vá mais longe que ela, né? Exatamente. Aí já muda.
Correto. Ou a mentalidade daquela pessoa é tão limitada que o conselho que ela tá te dando é genuíno e verdadeiro. Pra mas ela, é limitado. Na cabeça dela, Exatamente. ela, tô falando uma coisa até Pro verdadeira, pro bem, mas infelizmente até onde ela vai e o que ela entende É aquilo. limitado. Mas infelizmente, você vai acontecer um caso, um amigo meu, uma pessoa chegou pra mim falando que ele chamou a mãe dele pra conversar, ele tava revoltado com a mãe dele, porque a mãe dele, quando ele parou de estudar, a mãe dele não obrigou ele a estudar, fazer uma faculdade e tal, né? Obrigou ele a estudar e o reflexo dele não tá bem sucedido hoje, é por causa disso, a culpa é da mãe dele. Falei, meu amigo, deixa eu falar uma coisa pra você, para de vitimismo. Falei pra ele, para de vitimismo. Sabe o que acontece? Você arrumou um lugar, você arrumou uma caverna. O que é a caverna? Você tenta fazer as coisas, você fica procrastinando, porque eu sei que você é procrastinador, eu sei que você atrasa, você não gosta de acordar cedo, você começa uma coisa e não termina. Então o que acontece? Você faz isso tudo. Qual que é o efeito disso? Tudo que você faz não dá certo. Aí o que você faz? Peraí, eu não posso ser o culpado. Foi minha mãe. Aí o que você fez? Você arrumou uma caverna. Aí você entra na caverna e fala assim, você fica lá dentro, porque lá é sua zona de conforto e você tá seguro. Você fala, não, eu tô aqui dentro da caverna e tal, e a culpa é da minha mãe, daqui eu não saio. Fala, meu amigo, para com isso. Quantas pessoas que eu conheço que são órfãos de pai e mãe, que viraram na vida, pessoas que foram abandonadas, viraram na vida. Então aqui, levanta daí, sai dessa caverna, porque é fácil. Então as pessoas hoje, elas estão se vitimando, porque acha legal isso. Fala, não tem culpa. Mas não quer se capacitar, não quer correr atrás, não quer vencer esses bloqueios, porque, igual você está falando, bloqueio de mente. Toda hora você vê uma coisa. Minha filha foi tirar a carteira agora, minha filha caçula. Antes um pouquinho, né? Eu não consigo, eu não sei o que você consegue. Você consegue, tudo que você quiser, você consegue. Quem colocou na sua cabeça, você consegue? Porque falar, não, você consegue. Tá lá fazendo as aulas dela, tudo legal e tal. Então, pra você ver, uma crença limitante, porque as pessoas vão colocando na cabeça. E a pessoa acredita. Né? Então, isso eu acho que é uma barreira muito, né? Desculpa te cortar aí, mas continua. Super pertinente, pontual. Mas assim, infelizmente as pessoas, na maioria delas, são processos inconscientes. Esse cara não percebeu que ele tá sem autorresponsabilidade. E às vezes é tão natural dele a prática de terceirizar o problema, que é o que a gente tava falando, né? O problema de onde eu moro, da sociedade, do governo, que ele nem percebeu que o maior problema é ele. E é porque ele é uma pessoa, nem sei quem é, mas tô falando, é porque a pessoa é uma pessoa ruim? Não, óbvio que ótima não. Pessoa. É porque ele ainda não teve a consciência. O que eu falo muito nos cursos é assim, a consciência, ela te transforma, sim ou não? A consciência... Ela te transforma, sim ou não? Sim, eu acho que sim ou não? Sim. Não. Não? A consciência? A consciência não te transforma, eu vou te provar agora. Consciência é aquilo que eu sei, que eu deveria fazer, correto, mas nem sempre eu faço. Por exemplo, eu sei que se todos os dias eu tomar Coca-Cola e comer um doce após o almoço, isso não é bom pra minha saúde. Eu sei. Mas por hábito, eu faço. Então eu tenho consciência, mas eu não pratico aquilo que eu tenho consciência. Porém, a consciência é o primeiro passo para a mudança, porque sem consciência eu nem sei que eu tô errando, então eu nem tento a melhoria. Então a consciência, ela te transforma ou te muda? Não, mas ela é imprescindível, porque ela é o primeiro passo para a mudança. Primeiro passo, sim. Entende? Então um cara desse, ele ainda não teve nem a consciência. Talvez com esse chacoalhar do Newton, ele vai começar a ter a consciência de, opa, é verdade. E se for eu? Mas aí ele vai mudar só por isso? Ainda provavelmente não. Mas o desconforto vai iniciar. Vai começar a acontecer a mudança. E aí, às vezes, as pessoas que ele se conectar, os conteúdos que ele consumir, pode fortalecer essa mudança ou puxá-lo de vez para trás. Por isso que é muito sério a gente cuidar da nossa mente. A partir do que a gente ouve, a partir do que das pessoas que a gente se conecta, a partir do que a gente vê, porque isso tudo tá criando dentro da gente sinapses, pensamentos que vão virar ação. Entende? Eu, sinceramente, eu não sento em qualquer mesa. Não mesmo. E não é porque eu sou melhor, não. De jeito nenhum. É porque é uma prática de autocuidado. Eu sei onde eu quero chegar. Então, até hoje, eu preciso me blindar. E vai ser assim eternamente. E uma das blindagens é, nem tudo que falarão poderá entrar no meu coração. Então, talvez nem sempre eu vou poder participar. Porque nem sempre a gente tá bem. E naquele dia mal, as coisas entram. O dia que você baixa a guarda e a seta entra, meu amigo, já era.
Pesa, né? Tem que tomar muito cuidado mesmo. Porque a gente realmente é isso. A gente é um ser humano, a gente nunca tá 100%. Nunca tá. Vai ter um dia que você tá... Mas se no dia que você tá mal, você tá no lugar certo, com as pessoas certas, você se levanta. Perfeito. Acabou. Pelo contrário, as pessoas vão pegar e vão te levantar. Exatamente. Vão te puxar. Mas aí, por falta de conhecimento, a gente vai no efeito manada. A gente conversa com qualquer pessoa, a gente frequenta qualquer lugar. Agora eu entendi a sua visão sobre o efeito manada. Escuta qualquer coisa, Jardel. De repente, você não tem autenticidade, você nem sabe quem você é. Chega uma você hora, é o meio. Chega uma hora, assim, que você precisa até deixar de atender algumas ligações, responder algumas mensagens, né? Que traz uma energia, que você fala, poxa, tá tão bom o dia, essa energia, ou então tá tão difícil. Se eu somar mais essa energia, vai piorar em muito dia, né? Isso é uma construção, né? Eu, por exemplo, eu já fui um cara que era assim... Vai chover, eu entrava debaixo da cama, dando um exemplo, né? Qualquer ventinho, qualquer noticiazinha assim, cara, o meu emocional era super fraco. Eu olho pra mim e falo assim, não só meu emocional, eu olho pro Newton de uns anos atrás e falo, cara, eu nem reconheço esse cara mais. É outra pessoa. Então hoje pra me abalar, mas isso foi uma coisa construída, então infelizmente nem todo mundo consegue construir, nem todo mundo é assim. Então hoje eu já não evito nada, tipo evitar que eu falo assim, chegou uma mensagem aqui, eu te falo isso, fulano tem... Cara, amanhã faz 2 dias. Então, assim, eu consegui construir isso de não deixar... Porque a minha alegria, ela nunca vai estar, ou a minha felicidade, no externo, no que está acontecendo. Porque senão eu vou estar toda hora na gangorra. Hoje eu tô alegre porque aconteceu isso. Hoje eu tô triste porque aconteceu isso. Cara... Vai ter as notícias ruins, sim. Vai ter os dias ruins. Não tô falando que isso não vai chegar e vai me tocar. Mas eu sei que chegou o dia ruim, tem notícia ruim, eu consigo pegar aquilo, jogar fora e falar assim, vai se resolver. Mas eu acho que essa questão do efeito manada fala muito daquele último círculo mais fechado, sabe? Aquela pessoa que realmente o que ela fala te influencia, sabe? Né? Que uma mensagem dela realmente, a energia dela te pega. Porque dependente de quem falar, você fala... Beleza. Mas independente de quem tá muito dentro da sua intimidade, ali, aquela pessoa que todo dia você conversa, fulano aqui, eu tô pensando em comprar uma roupa, como é que você acha que ficou e tal? A pessoa fala, não gostei não, ficou meio feio, tá meio tal. Aquela pessoa te joga pra baixo. Porque ela tá muito perto. Exatamente. Ao passo que se você tem uma pessoa que tá perto, mas que te empurra pra frente, é melhor, entendeu? Então eu acho que a gente tá falando do ciclo mais fechado. Exatamente, mas é isso que a Sarita falou. Ela tem um ciclo fechado dela. E ela já sabe quem faz parte do ciclo fechado dela. Então, o meu ciclo fechado, eu já sei. Ele é firme. Porque esse ciclo, se ele falar comigo é isso, eu posso falar assim, cara, ele tá falando a verdade. Isso que é importante. Agora, aquele outro que é fora do meu ciclo, pode falar o que ele quiser. Exatamente. Aliás, eu não vou dar nem a chance dele falar. Mas se ele falar, eu já sei que pra mim não adianta, não constrói nada. Porque é o máximo da construção da inteligência emocional, né? A gente saber as pessoas que realmente importam pra falar com a gente e as que não. Mas realmente, tem pessoas fragilizadas que qualquer pessoa que falar, ela precisa tanto da validação de quem ela é. Validação. Mas aí que entra. Você entendeu na fala do Newton? A transição, no primeiro momento, quando ele falou assim, eu era aquela pessoa que eu escondia debaixo da cama, claro, ilustrativamente, mas pra gente entender o nível de mudança, porque a gente conhece o Newton hoje, né? Então, pra gente entender o nível de mudança. Aquela pessoa, Newton, também foi construída, só que não foi por você consciente. Aquele Newton era um Newton provavelmente criança, resultado do que você viveu com seus pais. Eu ouso, assim, afirmar isso sem conhecer sua história. Tanto que eu fiz terapia um tempo, aconselho todo mundo aí, né? A gente é cristão e sem preconceito de nada e sem loucura de tudo, né? Porque quando eu era uma criança ou mais novo, eu sempre ouvia assim, depressão ou qualquer coisa que você tiver, isso é frescura. É frescura, coisa do diabo. Então, tanto é que quantas vezes na igreja as pessoas aconselhavam, tá com depressão? Vamos orar aqui pra tirar essa coisa ruim e vamos que vai resolver. Cara, e quantas pessoas sofreram por não procurar um profissional, porque o milagre de Deus já está no profissional. Sim. Porque, beleza, você pode buscar Deus te curar. Eu fui curado de uma depressão, mas primeiro, eu precisei me medicar, claro. Tomava remédio, tudo, eu passei um quadro de depressão muito ruim e isso foi me ajudando. Depois disso que eu fui me construindo, esse novo Newton, então isso foi bom para mim desconstruir. Perfeito. E eu me mediquei e tal, e me ajudou bastante, só que eu acordava e eu falava assim, cadê meu remédio?
Porque eu já acordava, porque o meu remédio me deixava bem. Então eu já acordava com aquela ligado no remédio. E eu falei, Deus, eu sei que eu tô bem, fui no médico, é uma pessoa que o Senhor já capacitou, né? Eu tô bem do que eu tava, mas eu queria realmente ficar livre desse remédio, eu não queria ter essa preocupação. E comecei a conversar isso com Deus, comecei a orar e tal. Eu não esqueço o dia. É o que eu falo, gente, isso vai acontecer com todo mundo? Não, a gente conhece gente que toma remédio a vida toda. Mas aconteceu comigo. A experiência com Deus, ela é individual. Então eu estou contando a minha. E eu comecei a orar para Deus e falar com Deus e pedir. E eu lembro, eu estava indo trabalhar no meu carro, estava ouvindo um louvor ali e tal, e cantando, e comecei a orar em línguas e tal. E no anel rodoviário eu parei meu carro. Quando eu parei meu carro, porque eu tomava o remédio, eu ficava, sabe aquela que ficava um restinho ali dentro, uma angustiazinha, não ficava 100%. Quem toma remédio, quem já passou por depressão, sabe o que eu tô falando. E quando eu parei o trânsito engarrafou, eu parei, daí eu continuei orando ali. Cara, eu senti assim, uma sensação como se uma mão entrou dentro do meu peito e tirou. A partir daquele dia, nunca mais eu tomei remédio, nunca mais eu tive nada. Então, naquele momento, eu fui curado. Realmente, ali, Deus manifestou na minha vida dessa forma. E foi uma experiência que eu tive que eu trago ela. Aconteceu comigo? Aconteceu. Tem gente que vai tomar remédio a vida toda, talvez não vai acontecer. Como explicar isso? Não sei. Eu posso... talvez sugerir uma explicação para isso que eu vejo, né, de fora, assim, não sou a dona da razão, mas sou uma bela apreciadora de histórias e eu consigo interpretar muitas histórias quando eu as escuto. Eu percebo que a diferença é que você não se conformou. E tem muitas pessoas que conformam com aquela situação. Só o fato do remédio te dar aquele sentimento melhor, muito melhor do que você estava antes. Tem pessoas que param naquele nível ali. Mais uma vez a gente fala de zona de conforto e ela conforma. Naquele momento que você falou assim, olha, beleza, eu tô tomando remédio, eu sei que o Senhor capacitou o médico que me atende, mas ainda assim eu não quero continuar tomando remédio. Eu não vim no mundo tomando remédio, eu nasci são e eu quero voltar para isso. E quando você conecta esse desejo real, verdadeiro, e entrega isso para o universo, para Deus, com verdade, eu ouso dizer que é impossível não se materializar. Eu ouso dizer que é impossível não se materializar. Então, assim, tem momentos que a gente vai precisar passar por esses abismos, assim, pelos fundos fundo do poço? Sim. Você já entendeu, você precisava se desconstruir, né? E perdoar alguns passados, aceitar alguns passados, para depois vir um presente e um futuro. Isso. É fato. Mas normalmente a gente precisa entender por que eu estive naquele fundo do poço, o que Deus quis me mostrar com aquilo, e daqui pra frente, como que eu sigo agora com essa nova criatura? Porque você teve uma renovação na mente. Óbvio que teve. Isso foi a partir do seu deserto? A partir do seu fundo do poço? Que seja a depressão? Foi. Mas isso foi só a estratégia pra te trazer pro propósito que você precisava viver. E aí, como você é um cara da ação e da não conformidade, você aceitou temporariamente a cura médica, mas buscou a restauração espiritual. E aí a gente vê a diferença. Porque as pessoas, elas se conformam. Tô conformada. Eu tomo remédio, resolvo. Vou tomar remédio até morrer, tá tudo bem. Tantas pessoas tomam. Efeito manada de novo. Gente, chega na nossa idade e vê quem não tomou remédio em alguma época na vida ou que talvez não tome até hoje. A gente começa a achar normal. Mas a gente não deveria achar isso normal. E pensar, eu não vim tomando remédio. E eu não sou contra. Inclusive, eu tomo ansiolítico. Desde que eu tive, 1 ano depois que eu tive a Maria e tal, eu tive que começar a tomar. E eu tomo até hoje. Vou tomar pro resto da vida? Óbvio que não. Óbvio que não, porque é uma decisão. Não vou tomar. Porque eu louca vou tirar? Não, porque eu sei que Deus, na hora certa, vai fazer o que fez com você. Vai arrancar e eu vou ter certeza. Porque é uma certeza tão grande que se você contar pra qualquer pessoa, a pessoa te chama de louco, né? As coisas que... Não, é louco. Mas quem comunga da mesma fé e sabe o quanto é vivo, fala assim, eu tenho certeza que Deus tirou mesmo, vamos comemorar. Né? É uma convicção. Por isso que a gente não pode estar cercado das pessoas erradas. Sabe? Porque aí tudo que você falar que é espiritual, a pessoa vai falar que é físico. Se você falar que é físico, vai falar que é espiritual. Então, estar no ambiente certo, com as pessoas certas, é assim, a primeira virada de chave pro crescimento de qualquer coisa.
de qualquer coisa, ser seletivo. Bom, é isso aí. Bom, vamos voltar aqui pro... Fizer uma curva, né? É legal, né? Se fluir aí é bom. Ô, Sarita, o que acontece? Na sua opinião, qual que você consegue identificar se o maior erro que uma pessoa que tá, né, começou a empreender ou está empreendendo, ou que na hora de planejar, ou que já está empreendendo, você consegue identificar um erro assim que seja, você consegue falar, pô, esse é o maior erro que geralmente as pessoas cometem? Sim. Assim. Inclusive eu passei por ele também. Eu vejo alguns, assim, que eu passei e que eu vejo que as pessoas passam. A gente vai empreender normalmente por aptidão. Algo que você faz bem ou que você gosta e aí, de repente, aquilo vai virar seu negócio. Ok, legal. E tem que começar daí mesmo. Onde que a gente erra? Onde a gente acha que só isso é o suficiente e não se capacita profissionalmente para ter um negócio. Porque um negócio não é só fazer com maestria e excelência aquilo que você gosta e sabe fazer. Um negócio, ele requer matemática financeira, planejamento, custos, contabilidade, venda, marketing, e aí vai. Entende? A gente para só nisso aqui e fica fazendo todos os outros meia boca, empurrando. Só na habilidade que você tem. Eu sou bom nisso, então isso já serve. Pronto. Aí o que acontece? Isso te sustenta e te dá os primeiros passos. Mas depois você começa a ficar paralisado. Você não cresce como você deveria. Você cresce e de repente você paralisa. E aí você vai, parece que o negócio vai dar certo e você não consegue dar grandes passos. Esse é o primeiro que eu percebo. E aconteceu comigo também, óbvio. O segundo é a gente virar a chave do momento de crescer. Ah, não dá pra ser só mais eu. Ah, mas eu tô apertado, eu não posso investir e tal. A gente começa a ser centralizador, sabe? Ou por questões financeiras, porque custa ter um funcionário, né? Ou por questão realmente mental, de ser centralizador, característico. Quer fazer tudo. É característico, às vezes até pelo fato, assim, foi tão difícil chegar até aqui, eu vim tão do nada, eu tô custando ter meu dinheirinho, e assim, eu vou pôr uma pessoa que não sabe, que vai fazer errado e tal. Então a gente tem as duas vertentes. As duas são grandes bloqueadores. Por quê? Se cresce sozinho, não entendi. É impossível crescer sozinho. E aí a gente pensa, quando a gente fala em financeiro, eu falo que a gente tem que fazer a seguinte análise. Inclusive agora, uma menina me procurou que ela abriu uma loja, contratou uma funcionária e ela vai ter que retroceder. Eu falei, ok, você abriu essa loja baseada em quê? Quantos clientes? Como que é? Porque assim, no caso de você não... Aí que entra o curso, tá vendo? No caso de você não ter o investimento, um fluxo de caixa, um investimento ali na retaguarda, eu não vou sugerir que você abra uma loja. Ainda mais que ela ainda trabalha... Que é o planejamento, né? Exatamente. Ainda mais que ela ainda trabalha CLT. Ela tá fazendo as duas coisas. Eu ia falar, estrangula a demanda no digital primeiro, que você não tem um custo alto. Com tráfego? Sim, mas só depois que você explorar o seu orgânico. Entende? Estrangula aquela parte dos seus contatos, o seu network, a sua primeira cartela. Na hora que você tiver esses clientes fiéis comprando e estrangulado, aí você tá abrindo, porque você tá sendo empurrado. A demanda te empurrou. É muito diferente. E a demanda já garante o sustento do negócio, exatamente. Né? Aí ela fez o quê? Ela foi por conta própria, tal, se endividou, pegou um empréstimo no banco, agora ela tá retrocedendo. Ela vai no curso sábado. E eu acredito que isso é o custo do que eu disse um pouco antes. Este é o custo que você paga ou por não fazer um curso ou por fazer qualquer curso. Porque quem vende um curso baseado em um resultado fake vai te vender um futuro fake também, né? E aí a estratégia é completamente errada. Se a CLT tá funcionando, né? Se a CLT sustenta ela deveria estrangular o online e talvez, por que não, manter a CLT até o online ficar grande e nem ir para um negócio físico. Porque muita gente não vai para um negócio físico, né? Talvez não precise. Não precisa, exatamente. A não ser que seja um sonho. Aí ok, sim, aí a gente tem que trabalhar com isso. Mas ainda assim, eu iria estrangular de forma informal. Pensando numa pessoa que não tem investimento, não tem dinheiro para investir, tá, gente? Eu iria estrangular o informal. O que é informal, gente? Ser sacoleira. Sinceramente, enche as malas, coloca dentro do seu carro e vai vender de porta em porta. Ou leva a pessoa pra dentro da sua casa. Você não tem aí você junta o dinheiro pra investir em sua loja física. Assim, né? Você sabe? Então, assim, é uma coisa que
Sim, eu acho básica, mas ela perdeu em torno de 15, 20 mil reais. E nisso, em mercadoria e tráfego, eu tenho certeza que ela teria ganhado mais dinheiro. É complexo. É o que eu falo. Pra que a gente vai ficar fazendo, batendo a cabeça, errando, se a gente pode aprender com os erros dos outros? Sim. Mentoria e curso é pra isso. Eu vou diminuir o tempo, né? Trabalhar com o tempo a meu favor, porque essa pessoa já percorreu esse caminho e sabe como que traz o resultado. Eu não vou ficar sozinha tentando adivinhar. Gente, essa chave virou muito rápido. Muito rápido. Mas por quê? Uma coisa sempre vai puxando a outra. Justamente porque a gente tem que ter a visão de fazer antes que as pessoas estão fazendo. Quando começou essa onda de imersão, desses cursos presenciais e tal, nem existia online assim, né? Era tudo presencial mesmo. Eu lembro de eu pagando assim, dividido de tipo 15 vezes pra ir pra São Paulo, ficar um final de semana num hotel imersa pra ver o Érico Rocha. Com ele, assim, tendo o pessoal lá, você tendo acesso total. Mas assim, pagando caro na época. Mas aí você tomava café, dormia, acordava, fazia o dia inteiro com eles. Beleza, o pessoal tava pagando, igual o Newton falou, as viagens de fim de ano. Eu não tinha dinheiro pra ir pra praia. Mas esse cursinho meu lá tava garantido. Eu consegui viabilizar os 6 em 7 quando eu tava lá? Não consegui não. Mas os insights que eu tive naquela época e o que aquilo fez na minha cabeça, na minha mentalidade, valeu cada centavo. Nunca é perdido, né? Valeu cada centavo. Sempre vale, né? Sempre vale. Eu costumo falar assim, se você for analisar as pessoas, vamos falar da pessoa que quer empreender, né? Dentro dessa pessoa, existe 3 características, 3 pessoas, que é o empreendedor, o administrador ou o gestor e vamos falar, o técnico, ou que seja o operacional. Sim, o executor. O problema todo é o seguinte, que geralmente 10% nessa pessoa é do empreendedor. 20% é do administrador, do gestor, e 70% é do técnico ou executor. O que acontece? Para isso dar certo, o certo devia ser tudo equilibrado. Devia ser 33 ou 1/3 para cada. Por quê? O empreendedor, ele vai sempre olhar para o futuro. Ele vai viver no futuro, é aquele cara que tem um sonho, que quer ir, que vai fazer, vai dar certo e tudo. O administrador ali, ou o gestor, ele sempre vai olhar para o passado, porque ele é o cara pragmático, o cara ali do método tal, que tem que ser para organizar as coisas. E o operacional, ou o técnico, ele é o cara que faz, é o cara que trabalha, porque ele tem uma habilidade. Então ele é o cara que fala assim, olha, eu sei lá, fazer bolo, eu sei lá, fazer alguma coisa. Esse cara, ele fala, não, se eu sei e eu trabalho para os outros, cara, eu não quero saber não quero ter patrão mais não. Beleza, legal isso. Vou montar meu negócio, que eu não vou ter patrão mais. Beleza, isso não tem nada de errado. Só que quando ele chega lá com 70% dessa pessoa que está dentro dele do que faz, o que ele faz? Ele começa a fazer. Ou seja, como ele é o cara que faz, é o cara que trabalha, ele só olha para o presente. Ele olha para o agora, ele não olha para o futuro e nem passado, ele olha para o agora. Ele começa a fazer. Só que ele é uma pessoa. E aí ele começa a fazer. Até dar certo ali no começo, quando o negócio tá pequeno. Que começou ele fazendo e tal. Daqui a pouco o negócio começa a crescer, porque um começa a falar, olha, fulano ali faz um sanduíche ou um bolo, sei lá, um vende roupa legal e tal, indica pro outro e tal, começa a chegar a gente. Quando começa a chegar a gente, ele não dá conta. Ele não dá conta de atender todo mundo. Porque ele não tem perfil. E aí, o que acontece? Como ele não tem o perfil do empreendedor que já pensa no futuro, de falar, vamos organizar isso aqui, vamos contratar gente e tal, ou do administrador que fala, vamos criar processo e tal. E como ele não tem esse perfil, que o dele é só trabalhar, ele queria ficar livre do patrão, que a vontade dele maior é isso, eu ser meu patrão. Ele pega e começa a querer atender todo mundo, aí o serviço cai a qualidade. Perfeito. Ao que o serviço cai a qualidade, o pessoal começa, ele não tá legal mais não, e tal, e começa, perde um cliente, perde outro cliente e tal. E aí o que o cara faz? Quando ele assusta, ele tá trabalhando 14 horas por dia. Show. Ou mais. Ele tá trabalhando sábado, domingo, feriado. Trabalhando igual um louco. Aí ele fala assim, cara, eu não tenho patrão, mas a empresa virou meu patrão. Ele não tem mais o patrão, mas ele montou a empresa para não ter patrão, a empresa virou o patrão dele. E aí ele joga a toalha e fala, não dou conta. Então eu acho assim, esse é o grande erro. Por isso que a pessoa
precisa fazer um curso, precisa se capacitar. Porque eu acredito que no seu curso você vai ensinar a pessoa, olha aqui, ó, você precisa equilibrar isso aqui, né? Eu vou te ensinar um pouco como ter processos ou como, né, organizar as coisas, o empreendedor, esse sonho do empreendedor e o operacional também. Quer ver um exemplo? A gente está arrumando o escritório nosso lá e tudo, e aí o Jardel pegou e falou assim, olha, a gente tá precisando de um cara para fazer uns plotters, umas placas lá no logomarca e tal. Já conheço um cara e tal. É um exemplo. Conheço um cara e tudo, e ele, legal, fez um negócio lá na igreja, ela ficou bom demais, foi rápido, eficiente, preço bom. Beleza, então é esse o cara. Jadeu fez o contato com o cara, e foi lá, enrolou para ir lá para fazer o orçamento. Falei, ó, Jadeu, tá diferente. O cara foi lá, fez o orçamento pra gente, né, Jadeu? Fechamos com o cara, demorou pra mandar arte, aquela confusão e tal, mas, pô, o cara é bom, né? Fez lá na igreja e tal. E aí, enfim, marcou a entrega do serviço. Ele foi lá, entregou uma parte, ficou faltando algumas coisas, ele foi lá essa semana, ele não, né? O pessoal dele. Onde que eu quero chegar? O cara tá lá, aí no final o cara foi instalar uma logomarca na minha sala e lá na sala do Jardel. O cara foi lá, instalou a parte da logomarca, ficou faltando uma parte das letras. Aí o cara, na minha sala ficou faltando uma parte, tinha 2 caras para instalar. O cara que é dono da empresa não tava lá, foi o funcionário dele, esses 2 aí. Jardel liga pro cara, o funcionário liga pro cara e fala, olha, meu amigo, ficou faltando aqui. O cara, vou mandar um Uber aí levar, pegar não sei aonde levar. Ou seja, já gerou um custo pro cara que né, teve que pagar um Uber e tal para levar lá. Beleza, levou. O cara levou, chegou, foi instalar, tava faltando ainda, não tava pronto o negócio. Ou seja, aí o cara instalou o negócio na minha sala, instalou na sala do Jardel, tá faltando, ele vai ter que voltar lá para instalar. Ou seja, uma coisa que era um cara que quando o Jardel falou, eu acho que ele tava começando e era só ele, ou seja, ele executou, é esse exemplo que eu dei, ele executou o serviço, né, bem legal, porque era ele e tudo. A empresa começou a crescer. Como ele é um cara que tá olhando só para o operacional, ele não estruturou a empresa dele, ele começou a pegar um tanto de serviço e a qualidade do serviço caiu. Ou seja, se esse cara, nessa medida, se ele tivesse ali, vou planejar o meu futuro, eu vou organizar, ter uma pessoa, porque eu não dou conta mais, para me ajudar aqui nos processos, para fazer... Vou resolver essa equação para você numa frase simples aqui agora, assim que você finalizar. Tá, para fazer isso... O que acontece? Simplesmente ele gerou um atrito, um ruído. Por quê? Porque eu já começo a olhar para a empresa do cara com outros olhos. Ou seja, ele não terminou meu serviço. E todo atrito diminui a velocidade. Repara assim, você está andando no carro, você passou, sabe aqueles quebra-molas cheios de tipo redutor de velocidade? Quando você passa que gera um atrito, você diminui. Porque todo atrito, ou seja, o atrito já está atrapalhando o crescimento desse cara lá. Que é justamente isso que a gente está falando. Perfeito. O que a gente faz nessa situação? Que o cara, ou ele é empreendedor demais, né? Só fica na busca, viajando, aquela coisa, ou muito gestor, ou operacional. O que eu vou falar sempre? Aquilo que você não é expert, você precisa colocar as pessoas que são. Sarita, mas entra a questão financeira. Nem sempre eu vou poder. Ok, então você vai ter que se capacitar para ser. Exatamente. Temporariamente, até que você tenha condição financeira de colocar a pessoa. Profissional. Não tem como. Por isso que você precisa conhecer seus pontos fortes no negócio e os seus pontos fracos. Todos os áudios que eu mandei para as pessoas interessadas no curso, que eu fiz questão de mandar áudio explicando, porque assim, na verdade o curso mesmo, né, de sábado, ele é a gravação do curso que vai ser vendido. Sim, sim. Olha que engraçado. Aí que entra aquilo que eu tava falando da menina da loja da roupa, eu vou mostrar pra vocês como que é verdade essa prática, inclusive na minha própria vida. A gente ia só gravar o curso num estúdio assim mesmo, né? Igual as pessoas gravam, e aí ia vender na plataforma o curso gravado. Porém, a Sarita é uma pessoa extremamente comunicadora. A Sarita é olho no olho. A Sarita é aquela pessoa que precisa de gente pra falar. Eu falo na frente das câmeras, vocês estão lá no Instagram, eu falo na frente da câmera. Mas não é a mesma Sarita do tete-a-tete. Eu sou extremamente humanas. Como eu conheço isso, e eu não conhecia, foi um dos motivos que eu tive, meu primeiro burnout foi por falta desse conhecimento, quando eu trabalhava com 4 telas na área de controladoria e finanças, reportando para 4 países. Pensa uma pessoa comunicativa fazendo algo introspectivo, matando um talento e fazendo eu acreditar que eu não era boa o suficiente.
Estar no lugar errado vai fazer você acreditar que você não é bom o suficiente, mas você só tá no lugar errado. Enfim, voltando pra cá. Na hora que eu percebi isso, falei, gente, vou gravar esse curso assim, seja o que Deus quiser, mas talvez eu nem coloque no ar. Joguei pra Deus. Passou um tempo, uma amiga minha virou e falou assim, Sarita, eu quero que você me dê uma mentoria, mas eu sei que eu não tenho condição de pagar. Eu falei, lógico que tem, não sei o que. Não tenho. Eu sei que eu não tenho condição de pagar agora. O que você acha de eu juntar mais umas 2 meninas aqui, todas empreendedoras, e você colocar nós 3 numa sala e você faz tudo de uma vez só, que eu sei que você não tem tempo. Sim. Então aí vai diminuir seu tempo, vai diminuir, né? Aí dá pra você... Eu falei assim, bora, vamos lá. Aí, nisso, eu falei assim, olha, mas eu tô lançando um curso online, vai ser muito barato, porque o curso vai ser na faixa de R$300. Às vezes compensa pra vocês, né, que vocês vão ter. Ela falou assim, nossa, excelente, eu quero o curso, mas eu queria muito uma mentoria, porque você vai me falar lá pessoalmente, vai mostrar meu negócio, vai aprender. Aí eu falei, beleza. Aí, nisso, eu comentei com a minha maquiadora, e comentei, de repente, eu tinha, 8 pessoas, só conversando. Aí eu chamei meu sócio, falei assim, olha, é o seguinte, nós vamos mudar toda a estratégia. Nós vamos fazer o curso gravado e aí nesse dia eles vão ter uma imersão e eles vão sabendo que é uma gravação do curso, vai viabilizar o nosso custo e eu vou ter uma dinâmica de entrega muito maior porque é o meu perfil. Fechou? Fechou. Nosso custo aumentou? Aumentou, porque uma coisa é a alocação de hora dessa sala, outra coisa é a alocação de um co-work, com coffee break, com mais de um videomaker para pegar a pessoa andando, iluminação e tudo mais, né? Mas a gente também aumentou o ticket das pessoas que estão participando presencialmente. Você entende o quanto é importante você conhecer as suas habilidades e as suas dificuldades para você trabalhar a seu favor ou neutralizar? Isso foi uma coisa, a primeira coisa que eu fiz foi essa. Eu sou comunicativa, então vamos fazer da melhor forma para que isso passe pela câmera e não seja um processo tão engessado. Onde você funciona melhor, né? Funciona melhor. Então, para que não fique engessado. Ok. A parte que não vai ser possível, o que eu fiz? Terceirizei. Não vou ficar batendo cabeça. Eu vou terceirizar. A outra parte que recentemente eu fui obrigada a aprender mais, porque eu sabia muito superficialmente sobre tráfego pago, algumas questões de lançamento, né, e tudo. Eu gostaria de mexer com isso agora. Não, eu queria só continuar sendo a expert, vendendo meu conhecimento. Mas, para concluir o meu propósito, que é ajudar o máximo de pessoas por um valor mais acessível possível, eu precisava viabilizar o lançamento digital. Eu contratei uma empresa que me cobrou R$22 mil e não me retornou nem R$1. Nem R$1 mesmo. A captação de lead foi errônea. Eles mandaram leads que não tinham potencial de pagamento. A comunicação não foi alinhada com a persona. Deu tudo errado. Mas assim, foi ruim no final? Foi ótimo. Por quê? Apesar de que eu tive que orar muito, que eu realmente desejei mal pra eles no primeiro momento, que eu queria que eles morressem. Você é humano. Não, eu queria que eles morressem. Falei, pelo amor de Deus, eu não tenho... Vocês não sabem o que é esse dinheiro pra mim, não. Como que você tem coragem? Gente, eu tenho tanta noção, porque quando você vem do nada, você tem muita noção do dinheiro. Sabe? Quando alguém te deposita que, olha, Sarita, eu tô te entregando tanto da sua mentoria, ou eu olho e falo assim, eu tenho que fazer o melhor, sabe? É uma expectativa, é um dinheiro, é um tempo que ele tá me dando. Eu preciso. Quando eles fizeram isso, eu falei, não tem a menor condição. Aí eu fiz o seguinte, ninguém mais faz meus lançamentos. Eu mesma faço meus lançamentos. Mas eu tenho que trabalhar muito mais por isso. E eu tive que fazer o quê? Aprender algo que eu não ia terceirizar. Eu fui obrigada. Mas agora eu já tô entendendo o caminho de Deus pra isso. Foi duras penas, mas eu estou entendendo. Então, essa é a jogada. As pessoas precisam muito rápido entender qual é a parte delas nessa equação. E aqui não é procurar uma alternativa, seja por capacitação ou por terceirização. Senão não cresce. Não cresce, não adianta. Não adianta. Isso é verdade. A pessoa não, infelizmente, sozinho você não constrói nada. E se você também, uma habilidade só, jogador de futebol, imagina, sabe, você só tem um cara que é bom lá pra marcar gol. Beleza, você leva um tanto de gol lá atrás. Então é um conjunto de coisas, né? Sarita, esses treinamentos aí que você já deu pra empresa e dá, claro que você acaba identificando gargalos ou alguma coisa ali que
que talvez o dono da empresa, ali, os diretores ali, não conseguem identificar. Tem algum case, assim, que aconteceu, que você quer contar pra gente, de alguma coisa, assim? Ah, sempre tem, né? Não, sempre tem, assim, absurdos, né? O último agora, talvez, que é o que tá mais fresco na minha memória... Assim, aliás, foram os 2 últimos, assim. Um foi no Pará, que eu fui pra lá fazer um tipo de trabalho, chegou lá, eu fiz mais 2, 3, porque de fato, aí que entra também a questão de você ter muito um propósito. Eu vou sempre vender uma coisa, mas normalmente eu vou entregar 3, 4, 5, porque se eu vejo, eu vou consertando. Acho que tipo o Newton tava aqui com não sei o quê, eu tenho essa mania pra consertar as coisas, as pessoas, as situações. Aí a gente tava... Esse foi no Mato Grosso, em Cuiabá, e esse outro foi lá na Belém do Pará. Ambos são muito parecidos, por isso que eu tô questionando. Esse último agora, a gente foi fazer um processo de trainee, então durou, acho que foram 6 meses, a gente ficava indo, treinando 25 gerentes gerais, e no outro dia 25 tipo coordenadores, né? Aí a gente ficava lá fazendo imersão com eles de manhã e de tarde. A gente percebeu que muito do que foi identificado pelo RH e eles nos trouxeram, realmente eles tinham razão, né? Tanto que a gente fez todo o escopo do treinamento para isso. Mas uma outra parte tinha um ponto cego muito grande, que era o quê? A alta liderança. A alta liderança não estava batendo com o alinhamento do propósito, da missão do negócio deles. É uma empresa grande, com muito funcionário, muitas unidades, mas não estava batendo. Presidente, gerente, tudo mais. E assim, pensa a situação minha e do meu sócio desse negócio pra gente mexer com esse nível de liderança. Quem nós somos? Eles nos contrataram. Entendeu? O cara tá te pagando, você tem que falar que tá errado. Pensa a situação. E aí, homem, assim, né, do perfil, homem é mais tranquilo, vocês sabem jogar, administrar mais, pelo menos é a minha visão. E a mulher, ela é mais assim, não, a gente tem que falar, tem que resolver, tem que mudar o mundo, e é por isso que a gente se completa de uma forma tão linda, né? Faz sentido. E aí... Eu falei isso pra ele, falei, olha, eu não consigo viajar e ir embora sem reunir com esse cara. E a gente precisa abrir os olhos, eles têm que entender o que tá acontecendo. Pessoas boas estão sendo perdidas e inocentes estão pagando a conta. Literalmente assim. Parece dramático, mas não. Porque toda vez que eu via pessoas certas sendo demitidas, eu via, gente, a pessoa fez tudo certo, é uma pessoa certa e é uma família sendo prejudicada. Eu tinha consciência que outra porta se abriria, que Deus é misericordioso, mas eu também me sentia assim, mas poxa, eu tô vendo. E eu vou fazer o quê com essa informação? Sim. Sabe? Eu vou ficar omissa? Porque, assim, eu demorei pra montar a peça do quebra-cabeça, porque a gente tem que ter muita cautela. A gente tá falando de 3 cargos muito altos lá dentro. Mas, assim, eu cheguei e falei, não, Deus vai me dar a oportunidade. No final do mês lá, né, que teve o treinamento... A gente fez um encerramento com um coquetel muito legal, brinde, champanhe, aquela coisa, né? Porque as pessoas participaram, ganharam. A gente deu o certificado, tudo mais. Aí a empresa fez esse coquetel. Eu vi o cara da alta liderança que não estava corrompido e que eu poderia falar para saber se ele estava tendo noção, porque às vezes a pessoa não tem mesmo do que está acontecendo. As informações são muito omitidas para que chegue. Isso acontece demais, né? São pontos cegos. Ele me deu um certo acesso, assim, porque eu já vinha vendo ele ao longo dos meses, assim, né? Só oi, mas já tinha tido algumas reuniões. Aí ele veio me agradecer pelo ótimo trabalho, falar algumas coisas. Mas foi assim, na hora. Eu virei e falei assim, ai, que bom, fico feliz e tal. A gente só precisa entender como que tem acontecido tanto turnover com pessoas que, nas minhas avaliações de perfil comportamental, eram pessoas indicadas para o cargo que estavam. Pronto, eu já soltei a deixa. De forma profissional. Plantou. Totalmente de forma profissional, né? Porque ele mandou aplicar, eu apliquei e vi. Você acha...
Não, a gente tem os resultados da avaliação. Tava tudo certo. E é engraçado que talvez se você observar, a linha das demissões, elas levam a uma mesma situação. Você tem tido contato com as pessoas que lideravam essas pessoas, que são seus imediatos? Eles me falaram alguns problemas e tal. Eu falei assim, pois é, esses problemas pra gente não fecha. Falei com ele. Depois dá mais uma conversa, dá mais uma avaliada com esses seus imediatos. E aí aconteceu, ele ficou com isso, falou, não, eu sei que tem algumas pessoas que estão meio difíceis e tal, enfim. Nisso aí, acabou o treinamento e tudo, né? Uma outra gerente, 2 gerentes foram mandadas embora e até me ligaram e falaram, eu falei assim, gente, isso não vai acontecer, calma que a pessoa vai cair na real, lá, a máxima liderança. E recentemente, eu tive a boa notícia que todos esses 3 que eram imediatos da alta liderança, mas era assim, era liderança também, né? O cara era presidente, os outros eram vice, sub, era gente que mandava mesmo. Foram demitidos. Tá. Entende? Resolveu. Mas é uma coisa muito difícil, porque pensa pra você entender como que você coloca, como que você mostra, e assim, porque não pode ser algo pessoal, e de fato não era algo pessoal, mas era algo muito claro e nítido pra gente que tava indo lá e vendo acontecer. Você vê que como é que acontece? Talvez a empresa ela cria mecanismo, fica grande demais, é o que você falou, fica esses pontos cegos, que acaba, talvez o problema que está acontecendo na empresa está ali dentro mesmo, e ninguém consegue enxergar, tem que vir uma pessoa de fora para enxergar. E como tem muitas... por exemplo, vou dar um exemplo aqui da minha empresa de locação. Teve uma situação... Porque a gente, talvez a pessoa que é responsável, por exemplo, o encarregado, o gerente, até eu como dono, talvez tem coisas ali que se resolve e a solução está ali dentro mesmo, mas você não consegue enxergar. Teve uma situação lá que a gente tinha uma peça lá, que a gente, de locação, né, uma viga lá. E essa peça quando você monta um prédio, então você precisa, é tipo um quebra-cabeça, né? Do escoramento. Então tinha uma peça que ela vai uma madeira dentro dela. E essa madeira, o que acontece? A gente estava tendo reclamação por quê? Você comprava a madeira, colocava, a madeira tinha um problema que ela secava, às vezes ela vinha um pouco verde, secava, então ela murchava um pouquinho, ela ficava bamba ali dentro, ou talvez usando também, o cara na obra ia bater lá e tal, acabava que a madeira soltava, então já gerava uma reclamação. E gerava um custo para a empresa, porque você perdia para a gente lá, você perdia aquela madeira, tinha que trocar toda hora, então estava gerando um custo. O cara lá, que era, vamos falar assim, o cara... O operacional, mais operacional de todos. Lá o cara teve uma ideia. O cara chegou e falou assim, por que você tá fazendo isso à toa? Vamos pegar aqui, fazer um furinho aqui, pegar um prego, colocar aqui, a madeira vai ficar travada, acabou o problema. Aí o cara levou pro encarregado dele, o encarregado dele falou pra mim, e foi perfeito, faz. Acabou o problema. Parou de a gente ter esse atrito com o cliente. Acabou um custo imenso que a gente estava de madeira. Perda, né? Na verdade, toda hora estava trocando. Ou seja, a solução estava ali dentro mesmo. Né? Só que a gente não conseguia enxergar isso. Lembra quando eu falei assim, o operacional, ele tem muita resposta. Que eu te falei logo no início. Que é o cara falei que logo tá no início ali, né? assim, se o cara faz o dele, o que ele foi contratado para fazer, muito bem feito, e ele ainda dá as ideias de onde está falho, pontos de melhoria, cara, a sua empresa, ela vai triplicar em todos os sentidos, ela vai prosperar. Agora, a liderança também precisa ser uma liderança que incentiva isso. Eu, depois disso, chamei o cara, dei um prêmio pro cara, e hoje mudou. Eu incentivo o pessoal a dar ideias. E qualquer um que der uma ideia, eu paro pra ouvir. Eu quero ouvir. Sabe uma forma muito fácil de fazer, com boas práticas? Muitas empresas ainda não têm as reuniões semanais, né? E tem que ter. As micro-áreas fazem a reunião diária, né? De bom dia, passa alguma coisa e tal. Mas tem que ter uma reunião semanal ali, né? Dependendo do nível da empresa, com todo mundo. E quando não, micro e médias áreas juntas. Nessa reunião semanal, você traz como que aconteceu a semana, você traz os pontos, né, que vocês estão precisando de solução, de ajuda, para incentivar as pessoas a te trazerem o resultado.
e elogia as boas práticas, né? O que não é bom, você vai corrigir no 1 a 1, a sós. Mas o que é bom tem que ser elogiado. Mas feito isso uma vez, aí que entra o ponto de atenção. Para não fazer com que as pessoas se tornem concorrentes, você sempre tem que lembrar de elogiar sempre que acontecer. Porque senão, a Sarita você lembrou de elogiar, mas quando for o Jardel, você não fez a reunião, porque teve uma outra reunião, aí adiou a reunião daquela semana, acabou. Começou a ter concorrência e eles acham que existe uma preferência. Quanto, na verdade, às vezes o líder, o dono, ele só teve que adiar a reunião porque ele teve um problema muito grande da empresa para resolver. Mas o operacional, ele não tem essa mentalidade, ele não sabe disso e ele internaliza como uma coisa ruim. E o que era para ser bom... Vira ruim. Vira ruim na empresa, né? Exatamente. Mas se a gente tem esse ponto de atenção e a gente faz isso, né, certinho ali toda semana, a gente traz as soluções dentro de casa. Você não precisa depois pagar caro para uma pessoa vir te apontar para pensar fora da caixa. Né? Não que eu seja contra isso, eu sou muito a favor porque eu sou mentora de alta liderança, né? Não, você tem... mas eu tô falando de verdade, porque a operação, ela tem muita resposta. Eu não sou contra, claro que não. E também eu acho que tem que ter a pessoa de fora. Só que talvez a pessoa de fora vai achar a resposta com as pessoas lá de dentro. Não, ela vai achar a resposta com a pessoa que de ela dentro. vai. Então, por quê? Já que é assim, então vamos fazer teste. Eu acho que a empresa tem que fazer teste. Claro que teste controlado. Você vai fazer um teste, vou testar essa forma aqui, se vai dar certo ou não, esse jeito. Cara, eu vou fazer esse teste, mas se der errado, não vai comprometer a minha receita, ou não vai ser um valor tão grande e tal. Né? Não é fazer aquele teste, falar, se der, tudo ou nada, jogo de cassino, tudo ou nada, não. Mas eu acho que o empresário tem que fazer isso. E também aquela coisa, deu errado, a gente não vai culpar ninguém. Né? Deu certo, o gerente tá certo, deu errado, foi a minha equipe. Tem muito, gente, mas tem muita liderança assim. Deu certo, fui eu, o gerente. Deu errado, foi o pessoal da minha equipe. Não, deu certo, fomos nós, deu errado, fomos nós. Todo mundo. Todo mundo. E o que o Newton falou é perfeito. Riscos calculados. Riscos que a gente pode arcar. Isso é o mesmo princípio de delegar, né? Eu vou delegando com riscos que são calculados e que eu posso permitir que aquela pessoa, até pegar a prática, erre sobre a minha supervisão, não tem problema. Jardel, tem uma pergunta aí? O tempo aqui tá voando, né? Dá pra ficar mais uns minutinhos aí? Não? Não, né? Que isso aqui mas tem coisa demais pra gente conversar aqui. O papo tá bom demais. Vamos marcar agora 3 horas de podcast. Já que a gente chegou aqui, tem muita coisa pra falar, a gente já marca um próximo e faz o de novo. Tem que fazer outro. Melhor também que não fica tão cansativo, exatamente. né? Tem tanta coisa pra perguntar aqui. A gente fazer uma hora e pouquinho ali. Bem melhor. Aí a gente faz o próximo. Eu acho que a Sarita entregou muito aqui. Entregou muito. Que bom, fico feliz. Acho que você falou muita coisa também, então... Fala um pouquinho do curso, então, né? Eu acho que ela... Show. Fala aí do seu curso, convidar as pessoas, né? Então pronto, a gente sempre conclui dando uma palavra de incentivo para poder ajudar os nossos seguidores, as pessoas que estão consumindo conteúdo. Então você começa. Tá bom. Eu falo primeiro do curso, depois do incentivo? Pode ser. Confuso. Nessa linha fica ótimo. Perfeito. Tá. Então, o curso, né? Assim que ele tiver disponível nas plataformas digitais, eu até falo com vocês, né, me ajudam aí a divulgar, até pro pessoal que tá participando aí, ouvindo. O presencial a gente não tem mais vaga, mesmo porque ele é bem restrito, né? Que é só para gravação. Mas o curso, ele vai da CLT ao empreender. Então, assim, para pessoa que quer transicionar, ela deve vir. E para pessoa que já tem um negócio, mas quer melhorar, potencializar o seu negócio, sair da esfera da guerra do preço para ir para a esfera do valor, entender como mostrar os benefícios daquele seu produto ou serviço, aprender a se conectar com seu cliente, para você saber conquistar ele, vender, né? Se posicionar como uma marca que não vende produtos ou serviços, mas que vende algo a mais, um propósito, uma ideologia, um lifestyle. Exatamente. A gente vai extrair isso das pessoas para que elas possam levar isso para o seu negócio, descobrir e viver do seu propósito, né? Para que elas tenham liberdade financeira, liberdade de tempo e o dinheiro no bolso, que a gente quer, né? E é importante, é necessário. Faz parte. E aí a gente vai ter também uma parte de edição básica de
vídeos e fotos para rede social, que a gente também sabe que não é uma realidade a gente poder pagar sempre um videomaker, pagar uma estrutura, né, disso. Ou às vezes você tá numa viagem, quer subir aquele post, você não vai subir mais sem edição. Você vai aprender pelo CapCut algumas técnicas bem legais para fazer aquilo. E análise e conexão com persona e público-alvo. É um curso bem completo. Maravilha. Muito legal. Você falar aí, já vi que deu até vontade de ir lá fazer. Bora! Meus convidados de honra. Isso aí. E aí, já fala e deixa seu endereço, né? Sarita, né? Meu Instagram, Sarita com TH Antunes, tudo junto. A gente sobe muito conteúdo que no final das contas, seja empreendedorismo ou autoconhecimento e hereditariedade, a nossa intenção é fazer você viver de fato melhor e com propósito. Essa é a intenção. Você vive uma vida legal, gostosa, que vale a pena, com certeza, né? Em todas as esferas. E para motivar, como eu tô muito nesse viés, né, estudando e fazendo muita questão do empreenda mais agora, eu vou deixar muito nesse sentido. Eu falo assim, que as pessoas, elas não fracassam. As pessoas, elas desistem. Elas desistem de tentar, elas desistem de investir, elas desistem de fazer até dar certo. Hoje eu tenho esse resultado, mas por várias vezes deu errado. Por várias vezes o meu faturamento que estava previsto para um lançamento 8, 10 mil, 20 mil, deu perda de 22 mil. E é só com os erros que você pode ensinar, né? Claro. O que você está fazendo? Você está encurtando o caminho. Eu errei por você. Exatamente. Você vai ensinar, eu tá vendo aqui, eu errei. Então, não agora precisa eu vou te ensinar, errar mais. Você não vai errar. Pra que você vai errar, perder tempo, dinheiro e energia, se você pode aprender com o meu? Excelente. Entende? Excelente. Então, assim, as pessoas, elas não fracassam, elas desistem. Que essas pessoas que estão nos ouvindo nunca sejam as desistentes, né? Que elas sejam aquelas que perduram, que querem fazer até dar certo. Porque o negócio é fazer até dar certo. Exatamente. E você, Nilton, sua palavra Eu tinha até uma história, mas não tem tempo. Não tem, é uma eu sou o rei da história. Eu tô vendo. Na hora que ela começou a falar, eu já lembrei de uma história, mas deixa pro próximo podcast. O que eu tenho para falar é isso, né? A Sarita tá incentivando, ensinando pessoas a estar fazendo curso, a começar a empreender, ou pessoas que também já empreendem e estão ainda ali, não estão tracionando, estão ali patinando ainda, né? Pegar ali o caminho certo. Assim, o que eu tenho para falar de incentivo olha, a empresa hoje que você está vendo que é grande, ela foi a empresa que era pequena lá atrás. Sim. Show. Então, não para, continue, persevere, se capacite, que no final você vai chegar lá. Pega com Deus, fé, trabalhe e pronto, você chega lá. É isso. Show. Legal. Ai, muito bom. Pessoal, minha palavra de incentivo é o seguinte, eu postei uma frase no meu Instagram essa semana, quando vocês verem esse conteúdo, já vai ter passado aí quase um mês, talvez, que é o seguinte, é uma frase do Thomas Edison, que ele fala que ele não errou, ele apenas descobriu 10 mil formas de não cometer o mesmo erro, ou de não fazer a coisa errada. Eu acho que a maior dificuldade que nós temos, quando a gente está se reinventando, descobrindo alguma coisa, e esse conteúdo é muito sobre empreendedorismo, a Sarita falou sobre um curso que é muito interessante aqui, a nossa maior dificuldade é superar a curva de aprendizado, e cada um está em um lugar. Talvez o seu lugar seja a estaca zero de tudo. Ela vai falar sobre como editar no CapCut. Talvez você nem tenha um aplicativo desse no telefone. Talvez você nunca editou. Tem uma curva de aprendizado. Se você passar por essa curva, quando você chegar na reta, né, Sarita? Com certeza você vai conquistar muita coisa legal. Então, não desista. Eu acho que a gente conclui aqui dizendo a mesma coisa. Permaneça, não desista, foque no seu sonho e com certeza você vai conseguir, tá? Então a gente encerra assim esse nosso episódio 03, né? A reclamação desse episódio de hoje é o quê? Faltou tempo? Gente, eu amei. Aqui eu já tô convidada, tá? Pode falar 04 ou 05, eu tô Não, aí, a gente ficava... Eu tenho umas perguntas aqui, a gente ia ficar ali mais 2 horas aqui conversando. Adorei. Um dia alguém vai ver esse episódio e vai falar assim, poxa, mas o Nilton convida a pessoa e ele fica falando. Falar, né? Da próxima vez eu vou fazer o Nilton ficar mais calado, tá? Pra Sarita poder entregar mais. Vamos mudar esse negócio. Não tem esse negócio de podcast de 1h30 mais. Não. Podcast nosso agora é 3 horas. No mínimo 3 horas. Ué, gente, é curso. Acabou. Nós vamos vender curso agora no podcast. Exatamente. Pessoal, muito obrigado, tá? Sigam aqui, se inscrevam no nosso canal, curtam esse conteúdo aqui. Eu tenho certeza que ele te ajudou muito. Até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigada e manda pra muita gente.